Olá, meu povo, professor Zé Santos de volta aqui com vocês para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando de juros simples. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula. Portanto, hoje a gente falando sobre juros simples e nós vamos estar verificando aqui essa pequena agenda. Observem. Nos juros simples, aliás, na matemática financeira em si, a gente tem o chamado fluxo de caixa, juros simples, taxa de juros, capital inicial, montante, tá? Temos também a parte dos juros em si. O que é o juro? O juro é quem paga, no caso, o custo do capital. E quem recebe também, que no caso é a remuneração do capital empregado, como se você tivesse alugado um determinado dinheiro e você tem que pagar por aquele aluguel, tá? Então, o juro é isso, é você pagar ou você receber de um determinado valor. As unidades de medidas. Olha, os juros eles são fixados por meio de uma taxa percentual que sempre se refere a uma unidade de tempo. E essa unidade de tempo é ano, semestre, trimestre, mês ou dia. Portanto, como está colocado aqui também, olha, 60% ao ano, ou 60% ao semestre, ou ao mês, ou ao dia. Então, são as unidades de tempo as quais a gente trabalha dentro da matemática financeira para se calcular juros, tá? Aqui são unidades de tempo. Ainda nos conceitos iniciais, vamos verificar aqui, ó, o juro comercial. Os juros comerciais é o seguinte, pessoal. O mês, nós sabemos que o mês ele tem mês de 29 dias, tem mês de 31 dias, mês de 30 dias, mas para os juros comerciais, nós vamos esquecer o calendário civil e vamos lembrar o quê? Que os juros comerciais, o mês tem apenas 30 dias e o ano não tem 365 dias, ele tem apenas 360 dias, tá? Para cálculo de juros. Mais uma informação aqui, olha, para vocês estarem lendo e observando. No regime de juros simples, os juros de cada período são sempre calculados em função do capital inicial, ou seja, capital inicial ou pode ser chamado também de principal, tá? Portanto, os juros simples, eles de cada período, eles são sempre calculados em função do capital inicial. Alguns dados aqui, tá? Forma de legenda para a gente poder estar compreendendo as fórmulas futuras. Por exemplo, ao C, o C é chamado de capital. PV quer dizer valor presente, só que nós não vamos estar utilizando isso aqui, nós vamos usar sempre o C de capital. Por que eu coloquei isso aqui também? Porque em alguns cálculos aí de enunciados de problema que vocês forem pesquisar ou que forem se deparar em provas futuras, vocês podem estar encontrando essa palavra PV. Então, para que vocês saibam que aqui é o valor presente, tá bom? Mas nós vamos estar utilizando a palavra capital. O I representa taxa, né? A taxa de juro, no caso. O T representa tempo, o M, montante, e o J, juros. Lembra que taxa, nós falamos de taxa lá em porcentagem, tá? Só que lá era simplesmente taxa. Aqui já é taxa de juros, porque estamos calculando juros simples, trabalhando com juros simples. Fórmulas, vamos verificar aqui algumas fórmulas. Olha, para eu calcular o juro, eu vou usar a palavra, ó, a sigla J, que é igual a C vezes I vezes T. Significa, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. E para eu calcular o montante? Ó, o montante, depois que eu calculo, que eu tenho o valor do juro, aí eu pego o quê? Vou calcular o capital, ó, o montante é igual ao capital mais o valor do juro que eu calculei. Então eu pego o capital e o juro, pronto, esse é o montante montante final que eu vou receber ou que eu vou pagar, tá? Mas eu tenho uma fórmula para calcular logo o montante direto, sem precisar eu calcular o juro e depois somar? Tem. A fórmulazinha é essa aqui, olha. Ó, o juro, né? E aqui o montante. Aqui a forma de calcular o juro e aqui a fórmula de calcular o montante. Mas eu posso juntar as duas fórmulas em uma só, tá? Como? Da seguinte forma, olha. Essas aqui elas podem ficar igual simplesmente a isso aqui. Montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1
mais a taxa vezes o tempo. Pronto, então para calcular o montante direto eu posso utilizar essa fórmula aqui, tá? Taxa proporcional e taxa equivalente. A taxa proporcional e taxa equivalente. Por exemplo, eu tenho um mês com a taxa de 10% ao mês. Se eu tiver 2 meses, se a taxa é equivalente, quer dizer que ela não vai variar, não vai aumentar de 10%. Então, se um mês são 10%, 2 meses vai ser 2 vezes 10%. Então, 2 meses vai ser 20%. 3 meses, lógico que vai triplicar, será 30%. 6 meses, então vai ser o que? Olha, 60%. Ou seja, aqui nós vamos chamar de 30% ao trimestre e 60% ao semestre. Então, as taxas equivalentes, só mostrando que elas vão crescendo na mesma proporção. Vamos aqui começar os nossos exemplos e vamos para um exemplo bem simples, para a gente começar a fixar, né, na nossa memória como é que nós vamos estar interpretando os enunciados e resolvendo os problemas. Primeiro, um capital de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 8% ao ano proporcionará no final do primeiro ano o juro de... O que eu vou fazer? Vou montar aqui o meu probleminha, verificando o seguinte: juro, capital, taxa e tempo. Daí eu vou colocar aqui o seguinte, ó, juro, eu não sei de quanto é o juro. Está me dizendo aqui, ó, proporcionará no final do primeiro ano o juro de... Então não se sabe de quanto é o juro. Mas o capital eu sei quanto é, tá aqui, olha, meu capital é R$ 1.000. Então eu vou colocar aqui o 1.000. A taxa eu sei quanto é a taxa de juros, a taxa é de 8% ao ano. Ora, então eu vou colocar aqui 8% ao ano. E o tempo? O tempo é um ano, então é só um ano, está aqui, um ano. Pronto. De posse dessas informações, agora eu monto aqui, olha, eu coloco aqui a minha fórmula e vou substituir esses valores na fórmula. Cada valorzinho desse eu vou substituir. Por exemplo, J. J eu não sei quanto é ainda, portanto o J permanece, não vou substituí-lo. O capital eu vou substituir por 1.000, a taxa vou substituir por 8 e o tempo vou substituir por 1, que no caso vai ficar desse jeito. O juro é igual a 100, que é o capital, vezes 0,08, que é a taxa, vezes 1, que é o tempo. Professor, mas por que 0,08 a taxa, se aqui está 8%? Porque 8% é 8 por 100. 8 dividido para 100. E 8 dividido para 100 dá 0,08, tá? Multiplicando 100 vezes 0,08 vezes 1, nós vamos ter o total de 80. Então, quer dizer que a multiplicação de tudo isto vai dar 80. Ou seja, os juros produzidos será de R$ 80, tá? Então, juro produzido por um capital de R$ 1.000 aplicado a taxa de 8% ao ano durante um ano será de R$ 80. Ok? Compreendido? Muito bem. Vamos seguir em frente agora observando um segundo exemplo. Olha. No segundo exemplo aqui eu tenho um capital de R$ 20.000 aplicado à taxa de juros simples de 30% ao ano pelo prazo de 8 meses. Determine os juros produzidos. Observem que aqui já temos uma pequena diferença lá do exemplo inicial. Aqui nós temos duas grandezas que estão em formatos diferentes e que nós temos que igualar essas grandezas. Para igualá-las, nós vamos analisar o quê? Ó, uma está em ano e a outra está em meses. Por exemplo, 30% ao ano. E aqui o prazo é só 8 meses. Então, eu vou ter que fazer uma transformação de unidades, ok? Vamos lá. Solução do problema. Vou pegar o juro, capital, taxa e tempo. Juro, não sei quanto é, mas o capital eu sei que é 20.000, a taxa eu sei que é 30% ao ano e o tempo são 8 meses. Portanto, meus queridos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro verificar que se a taxa está 30% ao ano, mas o prazo são só 8 meses, então eu venho para cá, eu vou dizer, ó, um ano é igual a 12 meses. Se um ano tem 12 meses, eu vou pegar então 30% e dividir por 12. 30% dividido por 12 vai dar 2,5% ao mês. Por que eu dividi por 12?
eu dividi por 12 meses, que é a quantidade de meses que tem o ano, para poder saber quantos por cento vai ser ao mês a minha taxa. Então, a taxa que é 30% ao ano, eu descobri que ela vai ser só 2,5% ao mês, ou seja, 2,5% ao mês. Agora sim, agora eu posso calcular minha taxa para saber, durante esses 8 meses, qual foi o juro produzido, né? Daí nós vamos calcular, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Portanto, juro é igual a 20 mil, que é o capital, vezes 2,5%, 2,5 por 100, 2,5 dividido por 100, que dá um total de 0,025, é a taxa. Vezes o tempo. Quem é o tempo? 8 meses. Ó, está aqui, ó, 8 meses. Multiplicando, aí juro é igual, multiplicando 20 mil vezes 0,025 vezes 8, eu vou obter aqui um total de 4 mil. Ou seja, o juro produzido é de 4 mil reais, pessoal. Portanto, um capital de 20 mil reais aplicado à taxa de juros simples de 30% ao ano pelo prazo de 8 meses vai determinar um juro de 4 mil reais, tá? Então, quer dizer que o cara vai ganhar 4 mil reais a mais. Entenderam? Muito bem. Agora que você entendeu, você dá um pause aí rapidinho, dá uma olhada novamente no problema, na interpretação do enunciado, para você poder estimular mais ainda o seu raciocínio lógico, ok? Agora vamos em frente, vamos para o terceiro exemplo. Ó, no terceiro exemplo aqui diz, ó, um capital de R$ 23.500 foi aplicado durante 8 meses à taxa de 9% ao ano. Determine o montante dessa aplicação. Observem que nós calculamos juros. Agora nós vamos calcular o montante. Para calcular o montante, nós podemos estar utilizando a formulazinha do capital, taxa e tempo, né? Desculpe, capital vezes taxa vezes tempo, né? E depois somar o valor do juro mais o capital para poder dar o montante, ou simplesmente resolver o problema direto, né? Vamos lá. Capital é igual a 23.500, a taxa é igual a 9% ao ano e o tempo são 8 meses. Novamente, o probleminha das grandezas diferentes, né? Com tempo diferente. Mas vamos para a resolução do problema e o montante ainda, né? Que a gente vai estar utilizando também. Agora vamos para a resolução do problema. Que a resolução do problema será, se um ano tem 12 meses, eu vou pegar aqui, portanto, 9%, dividir por 12, que é a quantidade de mês, que vai dar 0,75%. Ou seja, a taxa mensal será de 0,75%. Agora eu vou para o problema, eu vou aplicar a taxa montante. Eu não sei quanto é o montante. Está pedindo para calcular o montante, mas eu não sei quanto é ele. Por isso eu vou repetir o M de montante. O capital, eu sei que são 23.500, vou colocar aqui, vezes 1, que faz parte da fórmula, vezes 1 mais a taxa. Quem é a taxa? A taxa já não é mais 9% ao ano, é 0,75%, porque é mês agora. Portanto, eu vou pegar 0,75%, são 0,75 por 100. 0,75 dividido para 100 vai dar esse totalzinho aqui, olha, de 0,0075, vezes o tempo, que são 8 meses. Ó, o tempo, 8 meses. Então, está aqui vezes 8. Portanto, o montante vai ser igual. Igual a quem? Eu vou repetir tudo que está aqui, eu vou repetir. O único que eu vou resolver é a multiplicação aqui de 0,0075 vezes 8, que ficará da seguinte forma. A única coisa que eu vou multiplicar são esses dois. O restante eu vou repetir. Olha lá. Montante é igual a 23.500 vezes, abre parênteses, aí 1 está aqui o 1. Multiplico 0,0075 vezes 8, dá 0,06. Pronto. Agora, meus queridos, eu vou repetir esta parte aqui e vou somar essa outra. Eu tenho 1 mais 0,006. Então, vai ficar assim, ó. Montante é igual a 23.500 vezes 1 mais 0,06 vai dar 1,6. Agora eu vou multiplicar o 23.500 por 1,06. Daí eu vou dizer que o meu montante é igual a 24.910. Daí eu calculei o montante logo direto, já sei quanto é. Pronto. Se o cara tem 23.500
e aplicou durante 8 meses, com uma taxa de 9% ao ano, o montante que ele vai receber após 8 meses é de 24.910. Beleza? Portanto, seguindo em frente, tá? E se eu quiser saber, por exemplo, o juro, de quanto foi o juro? Eu só vou pegar o montante menos a capital. Montante menos a capital e eu vou obter o juro. Eu vou saber que o cara conseguiu R$ 1.410 de juros. Aí, que maravilha, tá? Ok? Seguindo em frente, vamos para mais um exemplo. Neste exemplo aqui, nós temos o seguinte, uma aplicação de R$ 50.000 pelo prazo de 8 meses resultou no montante de 66 mil. Qual foi a taxa dessa aplicação? Observem que já calculamos juros simples, já calculamos o montante, agora nós vamos calcular a taxa. Para calcular a taxa, nós vamos seguir, ó, montando o nosso probleminha, olha, lembrando que eu sei quanto é o capital, mas eu não sei quanto é a taxa, o tempo são 8 meses e o montante 66 mil. Montando aqui a minha formulazinha do montante, eu vou para as substituições. O M é o montante. Eu sei que este é igual a 66 mil, que é o montante. O capital, o capital inicial, foi o principal, o valor dele é 50 mil. Está aqui, 50 mil. Vezes 1 mais a taxa. A taxa de quanto? A taxa é de, vamos verificar aqui, nós não sabemos de quanto é a taxa, então ela vai permanecer, porque está dizendo, ó, qual foi a taxa dessa aplicação, então não sei quanto é a taxa. Ela não será, não tem para substituir, olha. E o tempo? O tempo, 8 meses. Portanto, vamos para a substituição. Montante, 66 mil, capital, 50 mil, vezes 1, mais a taxa, vezes o tempo, que são 8 meses. Agora eu faço o seguinte, vou repetir todo mundo, só vou multiplicar esses dois, olha. Vou resolver aqui a multiplicação de I vezes 8. 1I vezes 8 vai dar 8I. Portanto, eu vou repetir todo mundo, olha, está aqui, aí 1 mais I vezes 8 deu 8I. Pronto. Agora, o próximo passo será somar esses dois. Mas eu vou olhar, eles são semelhantes? Não. O 8 está acompanhado da incógnita I, e o 1 não tem a incógnita I. Portanto, eles não são semelhantes. Daí eu vou multiplicar agora, já que eu tenho 50 mil vezes todo mundo que está dentro do parênteses, eu vou multiplicar 50 mil vezes 1, depois 50 mil vezes 8i. Olha, vai ficar assim. 50 mil vezes 1 deu 50 mil. Agora, 50 mil vezes 8i deu 400 mil i. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu tenho agora uma equação do primeiro grau, onde vai vir para o primeiro membro o que está acompanhado de incógnita, que no caso é o 400 mil i, e o 66, ele não tem incógnita, então o lugar dele é no segundo membro. E quando os números trocam de membro, eles trocam também de sinal. Devemos lembrar das regrinhas que a gente estudou lá em números inteiros, ok? Portanto, meu povo, agora sim, eu vou pegar aqui, olha, o i, né? Está aqui 400i menos 400i é igual. Aí eu vou subtrair aqui, olha, 50 mil menos 66 mil. Subtrai do maior para o menor e conserva o sinal do maior. 66 menos 50 dá 16. E conservo o negativo, que é o sinal do maior. Portanto, eu tenho menos 400i menos 16 mil i. Daí eu vou resolver minha equaçãozinha, olha. O i é igual a menos 16 mil dividido por menos 400 mil. Ele estava multiplicando o i e passou para cá dividindo. Para facilitar a minha divisão, eu vou eliminar um zero com zero, um zero com zero e um zero com zero. Eu ainda tenho zero aqui no denominador, mas eu não tenho zero mais aqui em cima. Portanto, paro com a minha eliminação e vou dividir menos 16 por menos 400. Vamos deixar logo eles positivo, tal. I é igual, negativo com negativo já sei que vai dar positivo. Vou deixar logo desse jeito e vou só dividir agora 16 por 400. Lembrando que se eu quero encontrar a taxa, eu vou lembrar lá dos conceitos iniciais, tá? De porcentagem, da aula de porcentagem, onde eu divido isso aqui pelo denominador e multiplico o resultado por 100. Por que por 100? Para poder encontrar a porcentagem, porque eu tenho que multiplicar por 1 cento para saber quantos por cento isso representa.
tá? Relembrando os conceitos lá de porcentagem. Portanto, 16 dividido para 400 vai dar 0,04. Eu multiplico isto por 100. Portanto, 0,04 vezes 100 vai ser igual a 4. Olha aí, se é igual a 4, significa que a taxa é de 4%. Portanto, uma aplicação de 50 mil reais pelo prazo de 8 meses resultou no montante de 66 mil reais e a taxa de juro foi de 4%. Olha que maravilha. Agora que a gente já sabe, a taxa de juro, dê um pause aí, tá, no seu vídeo. Analise a questão novamente, verifique o passo a passo de como foi resolvido, tá? Que é para fixar mais ainda nas resoluções, né? A forma de resolução de cada situação, né? De taxa, de tempo, de montante, de capital, de juro e assim sucessivamente. Porque em um problema pode vir pedindo para resolver qualquer uma dessas situações. Pode vir pedindo para você encontrar o capital, ou para encontrar o tempo, como a gente já viu, para calcular juro, calcular taxa e calcular, mas pode pedir também para calcular capital e o tempo, tá bom? Portanto, analisem aí a questão, pesquisem, resolvam outros problemas também para melhorar o seu conhecimento, o seu nível de aprendizado. Vamos aqui para mais um probleminha. Esse probleminha aqui, nós vamos resolver de um formato um pouquinho diferente. Vejam só. Uma dívida de 900 mil irá vencer em 4 meses. Olha, o cara está devendo 900 mil reais. E daqui a 4 meses é o prazo final. Tá? Mas aí o credor, no caso a pessoa que emprestou o dinheiro, ele está oferecendo um desconto de 7% ao mês, caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje. Portanto, se o cara resolver pagar hoje, e não pagar daqui a 4 meses, sim pagar hoje, o cara está dando um desconto de 7% ao mês, tá? O que nós vamos fazer? Calcular o valor que o cara deve pagar se ele resolver pagar essa dívida hoje, né? Se ele resolver antecipar o pagamento para hoje, quanto ele vai pagar com esses 7% ao mês? Bom, como eu sempre falo, existem várias formas de se resolver o mesmo problema. Para esse probleminha aqui, eu escolhi resolver por aqui. Olha, vamos ver lá. Eu escolhi resolver. O montante, já tem o valor do montante, que é 900 mil. O tempo são 4 meses, o tempo de antecipação. A taxa de 7% ao mês, nós já sabemos que 7% são 7 para 100, ou 7 por 100. Que 7 dividido para 100 vai dar 0,07. Pronto, nós já sabemos disso aí. E o capital, que é o valor principal, esse nós não sabemos. Por que valor principal? Por que é o capital? É o capital que ele vai pagar, caso ele resolva antecipar o pagamento. Vamos aplicar a seguinte regrinha. Eu tenho capital, e o meu capital vai ser igual a quem? Vai ser igual ao montante dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Olha, para resolver o meu probleminha, eu não sei quanto é o capital, portanto eu vou deixar ele aqui e vou colocar aqui em cima o meu montante. O montante é 900 mil, dividido por 1, que já faz parte da fórmula, mais a taxa. Professor, mas e quanto é a taxa? A taxa nós já calculamos aqui, ó, já sabemos que ela é 0,07, portanto eu vou colocar 0,07, vezes o tempo. E o tempo, quanto é? São 4 meses, olha, então vezes 4. Daí, meus queridos, eu vou dizer que o capital vai ser igual a 900 mais, né? 900 dividido por 1 mais. Aí eu multiplico aqui, 0,07 vezes 4, que o resultado vai dar 0,28. Portanto, agora eu vou dizer que o meu capital é igual a este 900, olha, que é o montante, dividido por 1 mais 0,28. Então, 1 mais 0,28 vai dar 1,28. Né? 1,28. Portanto, o meu capital vai ser igual. Dividindo 900 mil por 1,28, vai dar 703.125. Verifiquem só. Se ele antecipar a dívida em 4 meses, tendo esse desconto de 7% ao mês, ao invés de pagar 900 mil, ele vai pagar apenas 703 mil reais e 125, ou seja, 703.125 reais. Dei um pause aí na aula, tá? E confiram novamente, analisem o enunciado, interprete o enunciado, tá?
e verifique a forma de resolução, analise os passo a passo, pesquise e se aprofunde mais no estudo de juros simples, tá bom, meus queridos? Agora nós temos aqui um exercício proposto, tá? E esses exercícios propostos aqui vocês vão estar resolvendo. Tem a primeira questão, a segunda questão. Para você saber se está correto, né, se você conseguiu fazer certo, lembrando que esse aqui você não vai enviar para mim, mas aqui você vai resolver para você saber se você conseguiu compreender, se você está conseguindo interpretar o enunciado. Tá? Um tempinho aí. Depois que você resolveu, né, dá o pause no vídeo, aí resolva. Depois que você resolveu ele, aí você vem aqui conferir a resposta, ver se conseguiu acertar. Olha, então está aqui a solução da primeira questão. Depois você vem e confere aqui a segunda. Está aqui também a solução da segunda questão, tá? Passei muito rápido, deixa eu ir lá rapidão aqui, tá? Me empolguei e olha, tá aqui para você conferir a resolução da segunda questão. Gente, muito obrigado pela participação da aula de hoje. Foi bom estar com vocês mais uma vez, tá? Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula, tá? Portanto, agora é com vocês. Não esqueçam sempre de estarem pesquisando, tá? E buscando mais conhecimento.